Amém. Abra a palavra de Deus no livro de Provérbios. A salinha não tem, né? Tem? É do berçário. As crianças, por favor, podem. É que eu fui traído por isso, é ali que não tem, né? Então as crianças podem subir. A tia Lori que está lá hoje, é? Oh, glória! Que bênção! Provérbios capítulo 4. E eu vou ler a partir do versículo 18. Aliás, esse 18 eu não conhecia esse versículo, eu vim conhecer hoje. Vocês sabem, vocês vão entender. A partir do 18. 4 a partir do 18. Provérbios 4 a partir do 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Repito, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Pode assentar, meus irmãos queridos. Provisoriamente, o tema, ou definitivamente, depois a gente vê, é protegendo o coração. Protegendo o coração. Quando a Bíblia fala sobre o coração, a princípio, não está falando dessa coração de carne aqui. A Bíblia, quando fala de coração, fala da mente, fala da fonte dos nossos pensamentos. Há uma interligação de coração e mente, de coração e pensamento. Olha o que diz em Hebreus 4:12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, nesse texto fica muito claro que há uma interligação de pensamento e coração. Todas as questões da vida, elas fluem como um rio que sai de uma fonte. E essa fluência, esse fluir, esse rio, são pensamentos.
E a fonte, muitas vezes, é o coração. Porque muitas vezes nós recebemos pensamentos, concebemos, cai no coração e depois expomos. Por isso Jesus falou que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Porque quando sai do coração é que traz o prejuízo. A maneira como nós protegemos o nosso coração, aquilo que nós fazemos para proteger o nosso coração, vai determinar o destino, o andar da nossa vida. Se nós andarmos com o nosso coração totalmente desprotegido, a nossa vida será desprotegida também. Se nós protegermos o nosso coração, a nossa vida, de alguma forma, a nossa mente, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, ela estará protegida também. Olha o que diz em Jeremias 17:10: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então o nosso coração, ele é sondado pelo Senhor. Ele examina o que está na nossa mente. Deus sabe, na sua onisciência, o que você está pensando, o que você pensou. As nossas más ações, a nossa má conduta, a nossa má conversa, as nossas más atitudes, as nossas más ações, geralmente são provenientes de maus pensamentos que recebemos e não recusamos, concebemos, vem para o coração e influencia a nossa vida, influencia o nosso caminhar. Olha o que Jesus disse: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 15, 18 e 19. Então aqui, como introdução, algumas concepções de mente, coração, de pensamento, de proteção, de atitudes em relação a isso. Mas agora, aqui, quer ver outra coisa aqui? Existem pesquisas, alguns pesquisadores calculam, imaginam, supõem que pela nossa cabeça diariamente passam em torno de 10 mil pensamentos. Já pensou nisso? Que durante um dia, na nossa mente, passam em torno de 10 mil pensamentos. Você está pensando alguma coisa agora aí? Talvez você está pensando assim: já vi que hoje o culto vai passar do meio-dia. Você acordou de manhã, você levantou, já estava pensando. Ele abriu o olho, já começa a pensar. E aqui essa pesquisa diz que 10 mil pensamentos mais ou menos por dia. Isso significa 3 milhões e 500 pensamentos por ano. E 200 milhões de pensamentos aproximadamente durante a nossa vida. Eu achei interessante esse dado aqui. O que você está pensando agora aí, meu irmão? Não precisa responder não, tá? O que está passando aí na sua mente agora? Aquilo que nós pensamos, amado, influencia
o nosso coração e determina o nosso proceder. Por isso precisamos ser diligentes com o nosso coração. Há um texto aqui, esse texto aqui é de Martinho Lutero. Olha o que Martinho Lutero diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Eu não tenho como impedir que o urubu fique rodando lá em cima, não dá. Mas eu posso impedir que eles venham aqui e façam ninho na minha cabeça. Ele continua, Martinho Lutero: assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cair em tentação. Amém? E agora eu queria entrar no texto que lemos, no sentido, com a premissa de proteger o nosso coração. O versículo saiu daqui. O versículo 23 diz assim: acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Amados, nós protegemos aquilo que tem valor para nós, não é assim? Nós protegemos nossos filhos, nós protegemos os nossos pais, nós protegemos os amigos, nós protegemos a nossa família, nós protegemos os nossos bens, as nossas conquistas, nós protegemos com unhas e dentes, para que ninguém as tire. Por que nós protegemos? Porque são importantes para nós. Filhos, pais, famílias, amigos, a igreja, as nossas posses, as nossas conquistas, são coisas de extrema importância na nossa vida, e por isso nós protegemos. Já viu uma mãe protegendo um filho? Você pode pegar uma mãe, por mais frágil que seja, ela vira uma leoa, ela vira uma águia se mexer com o filho dela. Por quê? Porque esse filho é importante, saiu das entranhas dela e tem uma importância, não importa como seja esse filho. O valor. Agora o texto aqui diz o seguinte: sabe o que o texto quer dizer? Que acima dos filhos, acima do cônjuge, acima da família, acima dos amigos, acima das nossas coisas, das nossas posses, acima disso tudo, nós temos que proteger o coração. Porque todas essas coisas dependem do nosso coração. Então, acima de tudo isso, a maior proteção precisa estar no nosso coração, porque aqui diz que a nossa vida depende disso. Depende de nós guardarmos o nosso coração. Sabe por quê? Porque do nosso coração depende o nosso relacionamento com a família, com os irmãos, com o filho, com os amigos, com a igreja, com os pais. A saúde do nosso coração determina a saúde desses relacionamentos. Aquilo que nós pensamos, amados, lá em Provérbios afirma isso, que nós somos aquilo que nós pensamos. E pensamento é assim: eu penso, eu falo e daqui a pouco eu faço. Começa no pensamento, cai para o coração, eu verbalizo e daqui a pouco eu faço. E isso determina a minha caminhada. Em Provérbios 23, no versículo 6 e 7, diz assim: não aceite. Na NVI diz assim: não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Então aqui o autor de Provérbios está dizendo o seguinte: que para não aceitar a oferta, não senta na mesa com a pessoa invejosa,
avarenta, porque ele pode até te servir, ele pode até servir a mesa para você, mas não vai servir com o coração, porque o coração dele é avarento. Ele não vai servir com sinceridade, porque o que ele é a avareza do coração dele. Aqui o texto diz que ele é invejoso. Então as ações que ele tomar são contrárias ao que ele é, porque ele pensa como avarento, ele pensa como invejoso. Então a atitude não é sincera. Na corrigida, esse mesmo texto diz assim: não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobice as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Assim ele é. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. O engano do coração, que está lá em Jeremias: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. É o coração enganoso. Ele age, às vezes até de forma bondosa, mas o coração é corrupto, é enganoso. Agora, aqui no texto nos dá direções para a gente proteger, aqui no próprio texto de Provérbios, para a gente proteger o nosso coração. Como blindar o nosso coração? Como dar uma proteção a esse coração para que ele não erre, para que as nossas atitudes não sejam erradas? Primeiro, mantenha um coração puro. Aliás, não é aqui, errei aqui, ou eu não coloquei aqui, aí vai ficar melhor ainda. Não, está aqui sim. Primeiro, versículo 24: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Então, a primeira atitude para proteger o coração: cuidado com o que se fala, cuidado com o que se ouve, cuidado com as conversas. Quando nós saímos aqui do culto, nós chegamos em casa, o que nós conversamos? Qual irmão está no cardápio? Primeira Coríntios 15:33 diz assim, na NVI diz assim: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Na corrigida diz assim: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, a primeira arma aqui, a primeira coisa para proteger o coração: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, cuidado com as conversas. Tenha filtro, um grande filtro, um poderoso filtro. É o recusar as aves fazer ninho na mente. É filtrar o que se fala, é tomar cuidado com o que se fala e filtrar aquilo que se ouve. As más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Segundo, aliás, aqui eu vi uma ilustração aqui que eu achei muito interessante. Aqui ilustra o que as más conversações fazem com a gente. É a seguinte ilustração: uma criança chega em casa e reclama com o pai que estava sofrendo bullying por parte de outro menino e que gostaria de matá-lo. O menino chega para o pai: eu estou sofrendo bullying lá na escola por um menino lá e eu vou matar esse camarada. E o pai diz para ele, o pai leva o menino até o quintal e manda olhar um lençol branco que estava estendido no varal e pede para que imagine. Chegou para o menino e falou: menino, está vendo aquele lençol branco ali? Imagina que esse menino é o outro lá que está fazendo bullying com você. Imagine que o lençol é o menino. Em seguida esse pai pegou e deu um balde cheio de carvão para o filho.
Então em seguida deu-lhe um balde cheio de pedra de carvão e diz que pode atirar o quanto quiser. Então, garoto, imagina que aquele lençol lá é o teu, é o rapaz que está te perseguindo lá na escola. Imagina que agora pega esse balde agora e encha ele de pedra de carvão. E o menino começou a jogar as pedras de carvão. O menino esgotou todas as pedras e em seguida o pai o leva até a frente de um espelho e mostra que da mesma forma que o lençol ficou totalmente sujo, ele também estava sujo. Ao jogar carvão no lençol, ele se sujou também. Isso ilustrando que quando nós participamos de conversas profanas, Paulo fala para Timóteo: evite falatórios profanos. Nós nos sujamos também. Então, primeiro aspecto aqui: cuidado com o que se fala, cuidado com o que se ouve. Segundo, versículo 25: cuidado com os olhos. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você detém os seus olhos. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de mim, adiante de você. É que eu lembrei agora do texto de Paulo, me lembrando das coisas que para trás prossigo para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Olha o que diz em 2 Pedro, versículo 2:17: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Na NVI termina esse versículo dizendo malditos. Na corrigida fala filhos da perdição. Olhos cheios de adultério, por ter os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar e iludem os instáveis. Em 1 João 2,16: pois tudo o que há no mundo, repito, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Não provém do Pai. Mais uma vez, não provém do Pai, mas do mundo. Cuidado com os olhos. Cuidado no que ou aonde você detém os seus olhos. Terceiro, cuidado por onde se andar. Cuidado com o procedimento. Versos 26 e 27: veja bem por onde anda. Está claro, amados. Mais claro do que isso. Interessante que o 25 diz que olha sempre para frente. E o 26 diz que é para olhar por onde anda. Quem fica olhando para o lado, para trás, ele não consegue olhar para onde deve andar. Já viu gente, já ouviu falar de gente que deu cabeçada no poste na rua porque estava olhando o celular. Né? Andando, pá, não sabe onde anda. Ele tinha que estar olhando para frente, mas está olhando o celular, olhando para os lados, olhar solto. O texto diz: veja bem por onde anda. Eu preciso enfatizar esse versículo porque é Bíblia, amados. Veja bem por onde anda. E veja se os seus passos serão... Não, veja bem por onde anda, e fazendo isso, os seus passos serão seguros. O contrário é verdade também. Se eu não olho bem para onde eu ando, os meus passos são falsos.
Os meus passos são inseguros. E o 27 diz: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Então a terceira aqui, amados, a terceira forma de blindar o nosso coração é saber por onde a gente anda. É observar qual é o nosso procedimento na vida. É saber com quem anda e como anda com alguém. Porque Jesus, ele andou com um monte de gente da pior espécie. Ele esteve em lugares que foi até criticado por onde estava, mas saiu intacto. Nós temos uma vida, amados. A nossa vida não é só aqui na igreja, que bom que fosse, mas não é. Daqui a pouco acaba o culto, vão sair e a vida cotidiana inicia, retorna. Amanhã a gente sai e tem cada um as suas atividades. Vamos andar com todo tipo de pessoa. Provavelmente vamos estar em muitos lugares. Eu preciso cuidar de que forma eu me comporto com quem eu vou estar amanhã, com quem eu vou conviver amanhã, que tipo de conversa que eu vou ter, que tipo de roda que eu vou sentar, por que tipo de caminho que eu vou andar. Salmo 1. Em que lugar que eu vou estar? De que forma eu vou sair desse lugar? A maneira que nos comportamos, por onde e com quem andamos, determina quem somos. Eu acho que todos aqui ouviram da sua mãe: me diga com quem andas e eu vou dizer quem você é. Minha mãe repetia isso quase todo dia. Nunca vou esquecer isso. Me diga com quem andas que eu vou dizer quem você é. Mas é inevitável, amado, a gente não andar com todo tipo de pessoa. É inevitável isso. Eu convivo com vários tipos de pessoas. Não é esse o problema. O problema é o que eu ouço dessas pessoas. Claro, irmãos, é assim. Ouvir, eu não estou dizendo aqui, você vai ter que comprar um tampão de ouvido, né, e fechar a orelha durante todo o dia. Não, você vai ouvir. Mas as coisas erradas que nós vamos ouvir são essas aves que rodam na nossa cabeça, e nós temos autoridade em nome de Jesus para rejeitar, não permitir que essas aves entrem na nossa cabeça e façam ninho, que o problema é o ninho. E muitas vezes nós permitimos que essas aves façam ninho na nossa cabeça, e ninho é coisa séria, amado. Depois que põe o ovo ali e choca, nasce filhote para chuchu. Já viu chuchu quando dá? É muito chuchu. E tem aves que dá filhotes para chuchu. E o pior, amadas, e aí nós pegamos aqueles filhotes e ficamos cuidando deles, né? Já viu o filhote de urubu? Que bonitinho, branquinho. Você sabia que o urubu é branquinho, cheirosinho até, não fede não. Né? Aí ele põe para criar, né? Aí depois já sabe o que dá, né? Então, amados, eu queria, dentro disso, trazer algumas aplicações, porque agora você pode estar se perguntando: e agora, o que eu faço? O que eu faço com esse texto de provérbio? O que eu faço com tudo isso? É assim, amado, nós precisamos, essa coisa de mente e de coração e de pensamento, nós precisamos ver isso, observar isso na perspectiva de Cristo. Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A Bíblia diz que nós não podemos andar como a vida anterior, na futilidade dos nossos pensamentos inúteis.
nossos pensamentos vãos. Então nós precisamos observar tudo isso aqui na perspectiva de Cristo, porque senão tudo isso aqui é um comentário de filosofia, de filósofos, mas não é palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus só faz sentido para nós se nós observarmos numa perspectiva cristocêntrica. Nós somos cristocêntricos, nosso coração tem que ser cristocêntrico, o nosso pensamento tem que ser cristocêntrico, a nossa mente precisa ser cristocêntrica, a nossa fala precisa ser cristocêntrica, o nosso olhar precisa ser cristocêntrico, os nossos ouvidos. Cuidado, boquinha, no que vê. Quem aqui não ouviu isso? Boquinha não vê, boquinha fala. Cuidado, boquinha, no que fala, olhinhos no que vê, ouvidos no que ouve. Lembrei agora aqui, pequenininha, a gente ouvia isso, cantava isso nos cultos domésticos de criança. Eu era pastor na época, era uma velha, eu vou ser o pastor. Cuidado. Bom, como se aplica isso? Primeiro, mantenha o teu coração puro. Amado, pensamentos, nós temos autoridade, nós temos condições de rejeitar. Ninguém pode alegar, não, eu pensei, foi mais forte do que eu. Quem já ouviu isso? Não, foi mais forte do que eu. Nós podemos recusar pensamentos indesejados. E lute, os pensamentos vão vir de diversas fontes, pelos olhos, pelos ouvidos, pelas companhias, virão. Lute de forma espiritual. Olha o que diz o texto em 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. E aqui é uma ação ativa. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O pastor Mestre citou aqui no início aqui. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Mente, coração, pensamento, prisioneiros de Cristo. De quem a nossa mente é prisioneira? Eu acho interessante aqui, amado, não é uma sugestão, não é uma possibilidade. Paulo está falando aqui que quando nós usamos as armas espirituais, ele coloca aqui no afirmativo, nós destruímos argumentos. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos afirmativamente cativo todo pensamento para tornar o nosso pensamento obediente a Cristo. Aquilo que a gente pensa, amado, quando vem aqueles pensamentos meio com cara de urubu, você olha assim, desconfie, porque às vezes o urubu ele vem disfarçado de um falcão, de um gavião, né? Então olha se não é uma rolinha, né? Vem disfarçar tudo isso, e por trás está um urubu, um abutre. Quando vier os pensamentos, amados, veja se esse pensamento condiz com a palavra de Cristo. Veja que os pensamentos se alinham com a palavra de Deus. Se aqueles pensamentos se alinham com a vontade de Deus. Se Deus aprova aquele pensamento, o termômetro é esse. E aí decide se recebe, se aceita ou não. Segunda aplicação. Aliás, aqui é a segunda. A primeira, mantenha o coração puro.
2 Timóteo 2:22 diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, primeiro, mantenha o coração puro. Segundo, lute com armas espirituais. Terceiro, renove diariamente a mente. Diariamente a mente. Tá certo. Renove diariamente a mente. Acho que todo dia a gente tem que chegar em casa e fazer uma retrospectiva do que tudo que ouvimos, do que tudo que falamos, do que tudo que presenciamos, e qual foi o nosso procedimento nesse dia. E é preciso renovar a mente. E de que forma se renova a mente? Não se amoldem ao padrão do mundo. É a primeira coisa para renovar a mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Porque quando a mente é renovada, aí diz aqui, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Você não está conseguindo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Considere verificar se a sua mente não está corrompida. Se você não está se amoldando aos padrões desse mundo. Porque se tiver, a mente precisa ser renovada. Ela precisa ser transformada. E o poder de Deus renova, o poder de Deus transforma. Jesus é poderoso para realizar isso em cada um de nós. Quarto, pense no que a palavra de Deus nos manda pensar. Repito, pense no que a palavra de Deus nos manda pensar. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse versículo é o gabarito de vida para o cristão. É o gabarito de vida para o cristão. É nessas coisas que o cristão tem que pensar. Eu citei agora há pouco aqui, mas eu vou ler. Paulo, orientando o seu discípulo Timóteo, ele diz o seguinte, no capítulo 2, versículo, eu vou ler a partir do 15, que é bastante conhecido por nós. 2:15 de 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Procure apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Pode dizer um amém? Amém. Amém. Aí no 16 ele diz o seguinte: evite as conversas inúteis. Amados, nós precisamos nos avaliar, amados. Em 24 horas, quantas conversas inúteis nós participamos?
quantos bate-papos fúteis, infrutíferos, que nós muitas vezes nos dispomos a participar. Evite falatório, as conversas inúteis e profanas. Aqui na corrigida fala falatório. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Amados, aqueles que se detêm em conversas profanas, ele corre o risco de se tornar um ímpio. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e aí Paulo vem tratando outras coisas aqui. Evite as conversas inúteis. Evite, segundo a corrigida, os falatórios profanos. Profano é tudo aquilo que não é santo. Não necessariamente o profano seja ruim. Tem coisas que não são santificadas, são profanas. Por exemplo, eu diria que o trabalho, nós santificamos o nosso trabalho, mas no seu conceito é uma atitude profana. Nós, como cristão, Cristo habita em nós, nós chegamos no nosso trabalho lá e santificamos o lugar, pela presença daquele que foi santificado por Jesus. Mas no meio das coisas profanas, no meio das conversas profanas, porque é assim, amado, hoje é dia que, por exemplo, lá em casa, a gente se reúne depois do almoço, e a gente sai da mesa do almoço 6 horas da tarde, e a gente conversa sobre muitas coisas, e não necessariamente sobre a igreja, sobre a Bíblia, não. Nós conversamos sobre muitas coisas, coisas que não são religiosas, vamos dizer assim, mas são conversas trazidas por santos. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Será que foi claro, pastora? Amém? E quinto aqui, sigam exemplos sadios. Ainda em Filipenses, e aqui eu finalizo, no capítulo 4, nós lemos o 8, e no 9, Paulo fala o seguinte: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Primeiro aspecto que Paulo fala de obediência. Obedecer aquilo que a palavra determina, aquilo que a palavra orienta. Ele se coloca aqui como exemplo. Paulo mesmo fala para o Timóteo em relação a ser exemplo dos fiéis. Seja você, amado. Primeiro, seja obediente àquilo que a palavra de Deus diz e a respeito de tudo aquilo que nós ministramos aqui. Mas seja você o exemplo. Que as pessoas olhem para você e vejam que você tem uma conversa sadia. Que os bate-papos, até informais, são frutíferos, são edificantes. Não é gostoso, amados, em conversar com uma pessoa que tem uma conversa que edifica? Não é gostoso de conversar com uma pessoa e sair depois, puxa vida, eu precisava ouvir isso hoje. Como essa conversa ajudou-me. Vidas muitas vezes são transformadas
por palavras, por conversas santas, consistentes. Então, primeiro, obedecer. E segundo, ser exemplo. Amado, quando chegar alguém com o falatório profano, com as conversas fúteis, recuse. Amado, eu já fiz isso várias vezes. Se essa conversa for nesse nível aqui, nós vamos encerrar. Recuse. Falatório, fofoca, diz que me disse, conversinhas. Você pode fazer isso. Porque se não fizer, se participar, se deter no caminho dos pecadores, se sentar na roda dos escarnecedores, vai ser engolido. A nossa santidade, ela vai embora. Receba, amados, essa palavra em nome de Jesus. Acima de tudo, o que se deve guardar, guarde, proteja o teu coração, a tua mente, porque deles depende a tua vida, a saúde da tua vida. A saúde, nós somos um corpo. Somos um corpo? Amém. Então, amado, a saúde do Silas depende do meu comportamento também. A saúde do Ricardo depende do comportamento do Silas. Eu, quando me enredo em conversas desnecessárias, em conversas malignas, esse corpo aqui sofre. O corpo todo sofre. Considere isso. Considere essa palavra nessa perspectiva de corpo. Considere essa palavra nessa perspectiva de unidade. Na perspectiva de igreja. Seja um construtor de pontes. Amém? Seja um construtor de pontes. Em nome de Jesus. O versículo 7 da carta de Paulo aos Filipenses diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus. Está sem paz? Falta paz no seu coração? O versículo 9 dá a receita. Primeiro, ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Está sem paz? Então ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim. Aí, resultado disso, agora não é a paz, é o Deus da paz estará com você. Falta paz? Seja obediente. Falta paz? Observe a palavra de Deus. E agora, o Deus da paz andará com você, falará com você, ouvirá com você, olhará com você. Amém? Vamos ficar em pé? Que Deus aplique essa palavra em nossos corações.